Então, a batalha é mais profunda do que parece. Mas é a batalha que merece ser combatida, não é outra, não. Antes do Congresso, antes do Senado, né, Felipe? Antes de tudo isso, passa pelo lar, passa pela escola. Se a gente não fizer isso direito, Divinus Illo Magister, né, o documento que você citou, do Pio XI. Divinus Illo Magister. A escola, perdão, o lar é a escola de virtudes. O lar é a escola de humanidade. Quem é que é mestre nessa escola? Quem é que dá aula nessa escola? Se o pai e a mãe não são mestres em virtudes, não vai poder ensinar para o seu filho. Nemo dado quod non habet, não é isso? Diz o ditado. Ninguém dá o que não tem. Não é? Então, a batalha que tem que lutar é essa. Me diz aí, Felipe, qual é o caminho? Nós estamos num processo de secularização grande de longa data, né? E então a gente tem que ver realmente o que é que estavam tentando nos roubar, o que nos roubaram, né? Uhum. O que é que foi adulterado. Então a gente pode colocar aqui alguns elementos para poder ajudar a reconhecer. Por exemplo, se você é jovem, está acompanhando aqui a live, então para você ter certos cuidados. Você que é pai, tem filhos pequenininhos, então você saber reconhecer essas coisas, porque seus filhos vão passar por isso e de repente no celular já tem essas ideias. Então aqui nós podemos enquadrar uma porção de coisas importantes e que são necessárias. Eu colocaria o seguinte: por trás de certas iniciativas de adulteração da sociedade, né? Estranho de repente falar isso, adulteração da sociedade, o que ele quer dizer com isso, né? É isso mesmo, existem pessoas que, com a sua influência, com seus textos teóricos, alçaram uma força política através do aparelho do Estado para implementar aquelas ideias. Então, veja, um homem muito importante, um homem que influenciou muito e que hoje a gente vê isso acontecendo. Olha, essa pergunta é importante para depois responder para o Matheus. Tá, Matheus? Veja, chama Horkheimer. Este homem escreveu uma obra em conjunto com outros, tratando sobre os estudos sobre família, e nesses estudos sobre família ele vai falar sobre a questão da autoridade, né? Não é que ele vai questionar a autoridade, é que ele está lançando as bases para poder mostrar que aquela estrutura chamada família só se poderia fazer com que ela fosse alterada se retirasse um elemento dentro dela que era sustentáculo dela, chamado autoridade, o princípio de autoridade. Este mesmo princípio estava sendo atacado muito antes em revoluções anteriores, como, por exemplo, a Revolução Francesa, né? Ela estava ali também mexendo com o princípio de autoridade. E já desde Rousseau, já a coisa estava sendo atacada. Mas Horkheimer estava fazendo isso, né? E, inclusive, ele tem um episódio, que a gente costuma sempre falar nas palestras, um episódio bem curioso na vida dele. Ele reprova um aluno e, quando questionado sobre as capacidades daquele aluno, ele diz assim, né? Que ele foi reprovado porque ele não encontrou naquele aluno aquele ódio suficiente para destruir todas as coisas. Isso que Horkheimer disse sobre a reprovação de um aluno. Ele não tinha o ódio suficiente para destruir todas as coisas. Que coisa é essa que ele estava falando? Daquela estrutura, da família, da religião, da cultura, da igreja, né? Do direito, da filosofia, que antes dele, em 1923, Karl Korsch já estava falando. Korsch estava num evento falando e fazendo uma análise do que Marx tinha deixado, e de repente tem um fulano lá assistindo essa palestra, fica maravilhado com aquilo, o evento para ali mesmo, o fulano quer financiar aquelas ideias, ele entende que aquilo é o fundamento da coisa, de mudar, e aí nasce o Instituto de Pesquisa Marxista chamado Escola de Frankfurt. Horkheimer foi o terceiro diretor da Escola de Frankfurt. Ele tentou colocar toda a sua força contra essa questão. E isso daí, aí nós temos uma longa história de lá para cá. Ela é longa porque é cheia de gente trabalhando nesse mesmo intuito de mexer com a autoridade. Olha que interessante.
né? Santo Agostinho, no livro Os Bens do Matrimônio, ele tem um capítulo bem pequenininho, um trechinho assim, ó, desse tamanho, sobre autoridade. E a concepção que Santo Agostinho tem da autoridade não é como alguém que comanda. Ele mesmo fala isso, não é no comando, o pai no comando, é no serviço. Né? É uma outra compreensão de autoridade. No entanto, Horkheimer, ele percebe que dentro da família, o pai e a mãe, eles têm uma autoridade perante os filhos. Uhum. E como é que seria mexido com isso? Aí eles tiveram filmes produzidos por outras pessoas que comungavam das mesmas ideias, colocando todo mundo em pé de igualdade, porque você faz as pessoas assimilarem o modo de ser, vendo filmes, vendo tantas coisas, ouvindo tantas coisas, elas vão assimilando. Então a gente tem que tratar o filho. Nasceu teorias e mais teorias de como tem que ser o relacionamento com os filhos. Mas de fundo, quando você extrai, você aperta assim, ó, é que tinha aquele princípio de autoridade que eles estavam roubando da família. Então, quando a pessoa ouve autoridade hoje, ela tem medo. Ela fala assim, não, autoridade, o que é? Uma pessoa mandando, uma pessoa brava, uma pessoa desrespeito. Não tem nada a ver com isso, autoridade. Né? Eles, como arrancaram a ideia verdadeira, colocaram uma coisa no lugar que eles queriam para as pessoas abandonarem isso. Hoje assim. Autoridade é só corrigir, no sentido de você ir lá bater, que é isso que é autoridade, pessoa desrespeitosa. E esse era o princípio maior, segundo o padre Alfredo Sainz e também o padre Leonardo Castellani, que estavam sendo roubados. E estavam nos dando uma coisa que parecia um grande presente. Né? Qual era? O pai e a mãe agora vão educar o filho na liberdade. Então, essas duas coisas estão muito linkadas. Que ao mexer com a autoridade, o pai pareceria mais libertador. Não mais como os antigos, castrando, ele sempre colocando imagem de gente atrás, ruim e tudo mais, né? Então, que seria isso? Só que o próprio conceito de liberdade, o padre Alfredo Sainz vai falar, não é mais do que é realmente a liberdade. Essa liberdade também agora na verdade, é uma pedagogia do abandono. Né? Você faz o que você quer e não necessariamente o que você quer é um bem para você, um bem para os demais. É, de repente, fazer uma vontade que não foi educada. Então, a autoridade foi sendo abalada. O DNA de toda a educação atual, nas escolas e no lar, tem muito dessa coisa de fundo, mesmo que a pessoa não veja, é aquele um brado de liberdade do filho pródigo. O padre Alfredo Sainz fala. É o filho pródigo dizendo, dá-me a minha herança, a minha parte, que eu vou levar a minha vida. Bem pensado, nunca pensei nisso não. Eu me afasto do pai. A liberdade Ele fala que essa parábola é a parábola da falsa liberdade. É o filho pródigo que se afasta do pai, da autoridade de Deus Pai, e o que vai acabar acontecendo com a vida dele? Ele fala, vai comer comida de porcos, vai virar uma porcaria. Ele faz um trocadilho ali no espanhol. A vida, quando a gente se distancia da verdade, de Deus, então, que pareceria uma liberdade, não. Eu usei o meu livre-arbítrio, como ensina Santo Agostinho. Eu usei. Mas eu não sou livre enquanto eu não me domino. Então, a liberdade falsa que foi adulterada. E as pedagogias atuais, seja ela, por exemplo, aquilo que está aqui nesse documento aqui, que eu trouxe ele para a gente até, de repente, falar alguma coisa dele aqui, cadê? O documento da Unesco, né? A Unesco tem um documento da década de 70. E nesse documento da década de 70, tinha uns papéis aqui, onde é que eu... tá aqui atrás, né? A Unesco e as reformas da educação. Quando você lê o documento, ele de fundo tem essa concepção falsa e mentirosa sobre a liberdade. Não é que a gente não quer liberdade, é que eles roubaram a liberdade com uma ideia falsa. As ideias realmente têm efeitos. E aqui a coisa é danosa. Então, aquilo que pareceria uma teoria, que o Horkheimer estava fazendo, que outros fizeram,
a coisa está acontecendo. Você vê no relacionamento conjugal, quantos sofrimentos você não encontra hoje em dia? Quanta gente sofrendo em nome da liberdade, né? Filhos e mais jovens procurando a liberdade, que é o que mais a gente quer. E aqui o grande escritor Louis Verlot vai escrever o seguinte: o brado de liberdade foi dado por dois homens simples no tempo de Jesus, quando um deles tinha sido torturado, que foi São Pedro, e aí disse para ele assim: se você for aí falar a verdade, pregar sobre Nosso Senhor, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, isso, aquilo com você. E aí São Pedro dá o brado de liberdade e ele responde como pensa uma pessoa livre. Ele diz assim, né? Fica bem antes obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, que fazer a dos homens. Então Louis Verlot vai falar, então quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, de procurar a verdade, nós estaremos submetidos à vontade de alguém que manda em nós. E esse alguém, muitas vezes, de forma distorcida. E é o que a gente está vendo acontecendo. Pais que não têm mais critérios. Então, eles educam os filhos conforme o que eles acham. Não tem mais critérios. Isso é um colapso na família. Não ter critérios objetivos morais. Então, a partir daí, você faz o que você quer com o seu filho. Todo erro vem daí. Por quê? Porque aqueles critérios vêm de autoridade. Então, você tem que jogar a autoridade com tudo que vem junto, né? E aí você tem um pai e uma mãe que não sabem mais como educar. Você tem uma escola que também abandonou a estrutura de formação humana. E aí você tem teorias, a teoria libertadora de Paulo Freire, você tem a pedagogia libertária de Miguel Arroyo, você tem a crítica social dos conteúdos de Demerval Saviani, você tem tantas outras teorias, e quando você espreme assim, ó, o que sai? Uma formação humana às avessas. Então você vai ter um monte de problemas dentro da sua casa que você nem sabe de onde veio. Você foi sendo sabotado. Então, para a gente poder voltar e fazer a nossa autoeducação, a gente tem que olhar nessas coisas. Aqui em casa não foi diferente. Veja, há mais de 20 anos, já vai para 25 anos que venho me dedicando a esses estudos. Por quê? Bom, primeiro porque eu também passei pela mesma formação de todo mundo, né? E esse processo de mudança faz de você ir olhando e falar, puxa, isso aqui está dentro de mim. Essa revolta aí está dentro de mim.